O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, fiquem à vontade, podem se sentar. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, você que é membro da família dos devotos e nos ajuda a manter a evangelização através deste canal, também a cuidar desta casa e a cuidar daqueles que precisam de amparo. E a você que ainda não é membro dessa família, o convite para vir e estar conosco, para que cada vez mais possamos chegar a mais pessoas, a fim de que
a palavra da vida, que é Cristo Jesus, ela deixe de ser um discurso e passe a ser uma ou muitas mãos que alcançam a tantos. Porque a palavra, ao entrar em nosso ouvido, cair em nosso coração, ela exige de nós um modo de viver. Pois bem, o modo de viver que, a princípio, quando escutamos a liturgia do dia de hoje, pode parecer um tanto controverso. Controverso principalmente quando nós escutamos o segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículos 9 até o 19, versículo 3. Uma imagem onde o filho de Davi, Absalão, se levanta contra seu pai. E Absalão se revolta contra o pai e começa inclusive a querer destruir o pai. Vemos nessa narrativa o princípio de um declínio daquele que foi o grande rei de Israel, Davi. Porque agora não é Saul, seu antecessor, que tenta destruí-lo, agora é o seu próprio filho. A sua casa está dividida. Entretanto, Davi, que, como rei, tem de cuidar do seu povo, Davi, ele tem também como desafio conduzir o povo, orientar o povo e ser sinal daquele que realmente é o rei para o seu povo. Se olharmos um pouco para trás, Absalão, Davi, na verdade, Davi não foi exigente demais com Saul. E agora, o seu filho, que está levantando-se contra ele, não receberá de seu pai a mesma atenção de misericórdia, a mesma compaixão? É interessante porque todos nós somos muito complacentes com aqueles que estão fora de nossas casas, mas somos profundamente exigentes com aqueles com quem nós mais convivemos. É interessante porque uma imagem muito simples para isso, como que com o passar do tempo, nós podemos, para aqueles que são nossos, apresentar o rigor. Mas para aqueles que não são, uma face de tolerância e de calma. Quem nunca viu aquela cena onde uma criança chega em uma casa e daí, cheia das peripécias, faz aquilo que os filhos da casa não podem fazer? E aí os pais, aos filhos, vão modelando. Mas a criança que visita a casa, essa é difícil, porque ainda tem a dificuldade, como os pais vão entender. Aqueles que convivem conosco têm muito mais dificuldade de ver a nossa compaixão, a nossa calma. Mas não é isso que Davi quer. Davi quer acolher novamente seu filho. Davi quer o seu filho vivo. Porém, como Absalão se levanta contra o seu pai e o seu reino, numa das peripécias da história, fica pendurado. Não toca ao chão e nem toca ao céu. É uma condenação dizendo que aquele homem não é digno nem do céu nem da terra. O filho do rei é, pelas circunstâncias da história, é pendurado. Fica pendurado e tem no peito cravado 3 golpes.
morre, e a única coisa que seu pai faz é chorar pelo seu filho, pelo seu menino. Meus caros, esse relato ele não é à toa, e ele tem grande sentido. Absalão era culpado. Absalão, segundo as regras e a lei, deveria ser morto. Mas não é isso que seu pai queria. Nenhum pai quer a morte do filho. E aqui é uma imagem perfeita. Nosso Deus também não quer a nossa morte. Nosso Deus nos quer vivos. Ainda que todos nós sejamos um pouco dentro da história como Absalão, que nos revoltamos não só diante de Deus, mas diante dos nossos, diante da vida. Ele não quer a nossa morte. Nos quer vivos. Isso toma uma forma tão bonita e sublime, porque no evangelho que nós acabamos de escutar, duas mulheres, que ao contrário de Absalão, nada têm de culpa, estão na morte. A primeira, que toma a maior parte do relato, tem um fluxo de sangue há 12 anos, e o fluxo de sangue significa que ela não poderia ter filhos. Também significa que ela não poderia ser tocada por nenhum homem. Ela era considerada já impura pelo próprio fluxo de sangue. Já estava morta, ainda que viva. Como muitos podem ser considerados mortos porque não podem ser tocados, não podem ser alcançados. Como aquele relato que uma vez disse de uma jovem que, dependente de crack, queria somente um abraço. E um padre, ao escutar isso, só pôde lhe dar o abraço. Não era vista pelos seus, não era vista por aqueles que estavam naquela região, não era vista por ninguém. Existem outros que, como essa mulher, também estão numa morte, que não é aquela que mata simplesmente o corpo, mas é aquela que nos faz morrer para todos os contatos e para todos os vínculos. E ela só quer a vida. Toca a Jesus desapercebidamente, de um modo que ninguém pudesse ver, nem mesmo ele. Entretanto, o Senhor que nos quer vivos, sabe quando nós buscamos a vida. E ao contrário de Absalão, que procurava destruir, essa procura reconstruir-se. E consegue. A outra, uma jovem, no relato realmente morta, volta à vida, porque o Senhor nos quer vivos. Pois bem, não é sem sentido esse relato. Ele tem um porquê. Porque como Absalão e como Davi, podemos nutrir algumas coisas dentro de nós. Absalão deseja a morte de seu pai e tomar o trono. Absalão cria uma revolta. Ele vive uma revolta que o destrói. Davi quer o seu filho vivo. Meus caros, é muito importante que todos nós, na dimensão régia, porque todos nós somos reis em Cristo, todos nós temos a missão de cuidar, que todos nós abracemos a capacidade de Davi de querer a vida, inclusive para os inimigos, inclusive para aqueles que nos desejam o máximo do mal. Eu posso ter pessoas assim, você pode ter pessoas assim. Entretanto, o destino de quem deixa se nutrir pelo desejo da morte é encontrar a morte. E a morte que começa primeiro em matar-nos por dentro e não em paralisar as nossas funções vitais.
É muito importante que nós nutramos dentro de nosso coração um desejo de Davi de ver o filho vivo, mas que nós nutramos no nosso coração um desejo de vermos o próximo vivo, mesmo que seja o nosso inimigo. Com a plena ciência de que o Senhor que caminhou pela história nos quer vivos, mas quer que ajudemos a viver. A vocação de todos nós como discípulos do Senhor não é do vozerio sem sentido ideológico, não é da gritaria ou mesmo da grande busca de uma revolução. A nossa vocação como discípulos de Cristo é fazermos viver e é cuidarmos para que todos vivam. Estamos dispostos? Estamos dispostos a ir na contramão daquilo que dizem, sejamos Absalão. Estamos na contramão de um grupo imenso de pessoas que não conseguem nem perceber aqueles que buscam tocar em nós a vida, sinal da compaixão e da mão estendida do Deus que toca em Talita e a põe de pé. Ou como as mãos daquele que se deixa tocar por quem busca a vida, uma mulher que ainda que estivesse em grandes condições vitais, por uma única coisa, estava condenada a uma morte que ninguém quer. A pior morte não é aquela que mata o nosso corpo, é aquela na qual todos nós somos enterrados vivos e morremos para todas as relações. Ser ignorado, ser desprezado, é a pior morte. Só quem foi ignorado, inclusive por aqueles que são seus mais preciosos, sabe o que é isso. Peçamos então ao Senhor que, como Davi, desejemos a vida e saibamos acolher a vida que é Cristo, fazendo com que ela ressignifique e reviva tantos outros com quem convivemos. De pé, junto a todas as intenções e todas as nossas necessidades, apresentemos nossas preces. Irmãos